Opa, tudo bem, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente vai voltar aí algumas, lá para as semanas iniciais do curso, onde a gente derivou, não sei se vocês lembram, a condição ótima lá de provisão de um bem público, né, que era a soma das taxas marginal de substituição igual custo marginal de prover o bem. Né? Até eu já não aguento mais essa expressão. Tá? Bom, aí a gente chegou lá, né, calculou essa que seria o nível socialmente ótimo. O que a gente mostrou logo em seguida? Que, olha, a economia de mercado não atinge esse nível, né, por causa lá do problema do carona, né? E isso aí abriria margem, então, para a intervenção do governo. Aí a gente viu que, olha, o governo também não consegue resolver tão bem a situação, né? Porque, afinal de contas, o governo lá tem um problema, primeiro, de revelação das preferências, né, que é justamente o efeito carona, e também a agregação das preferências que gera lá, se não tem preferência só de pico único, a gente cai no paradoxo do voto, ou paradoxo de Condorcet, não é verdade? Aí a gente começou a estudar isso aí, nos abriu uma caixa de Pandora lá, que a gente começou a estudar love rolling, né, toda a teoria da escolha pública, começamos a ver o governo como um ente que não é só bonzinho, né, que não quer só resolver o problema de eficiência de provisão de bem público. Enfim, aí chegamos nessa aula aqui, que é, na verdade, analisar a questão da provisão do bem público por parte do governo de uma ótica um pouquinho diferente, tá? Pela ótica do que a gente vai chamar de federalismo fiscal. O que é federalismo fiscal? Cara, federalismo vem dos entes federativos do governo, né? Que existe ali a União, os estados e municípios. Então, o que vai acontecer? Quando a gente estuda essa relação entre os entes federativos, tem esse modelo, um cara chamado Tibble, né? Que ele mostra que, olha, existe como as pessoas se alocarem aí entre os municípios e tudo mais, né, explorar essa relação de entes federativos, para não estragar muito a aula, né, de maneira com que se atinja esse nível eficiente aí da provisão de bem público. Tá? Ou seja, eu consigo chegar numa alocação eficiente de Pareto. Bom, esse modelo é o que a gente vai explorar nessa aula, né? Um modelo meio simples, tem algumas coisas bem irreais, mas ele é super útil para a gente tirar algumas sacadinhas aí, né? Algumas conclusões de como deveria ser essa relação, né? Esse federalismo fiscal, né? Como deveria ser essa relação ótima, né? Entre os entes federativos, né? E aí, dentro das nossas possibilidades, a gente vai estudar isso, né? E vamos, né, tentar comparar com a situação no Brasil hoje, né? O que acontece? Enfim, será que o Brasil chega nesse ótimo? Como é que é a coisa? Tá bem dentro das nossas possibilidades. Tá bem? Então, vamos lá. Bom, federalismo fiscal, né? O que é, né? A divisão, como diz aqui, né? Divisão de tarefas entre os diferentes níveis do governo. Ou seja, quem entre os níveis de governo deve arrecadar cada um dos tributos do país e quem deve ofertar cada um dos serviços públicos. Então, pessoal, aqui é o seguinte, né? Vocês já estão familiarizados que existem tributos que são municipais, tributos que são estaduais, como o CMS, né? Tributos que são federais, imposto de renda. E existem também vários entes da federação ofertando o que seria aí, vamos chamar de o mesmo tipo de serviço. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar a segurança, né? Aí existe a Polícia Federal, existe a Polícia Estadual, né? Como Polícia Civil, e existe a Polícia Municipal, que é a Guarda Municipal. Né? Então, por que diabos que o governo, né, em 3 entes diferentes, ofertam segurança? A mesma coisa vale para a educação, por exemplo, colégio, existe colégio municipal, existe colégio estadual, existe também colégio federal, né? Como um exemplo, os colégios militares, aqui em Porto Alegre tem o famoso, as próprias escolas técnicas também, né? São federais. Enfim, a própria universidade, né? A gente estuda numa universidade federal, mas existe também universidades estaduais, é o caso da UERGS, aqui no Rio Grande do Sul, é o caso da própria USP, em São Paulo. Né? Então, por que existe isso? Né? Ou até assim, indo mais além, né? Como diz esse parágrafo aqui, né? Por que existem tantos níveis de governo? Por que é federal, estadual, municipal?
Né? Por que não deixa um governo único? Não deixa o Bolsonaro decidir tudo. Né? Deixa que o Bolsonaro decida. Não. Então, o que a gente vai estar explorando na aula de hoje é justamente essa relação entre os entes da federação aí e tentar, enfim, pensar algumas conclusões que sejam interessantes. Tá? Bom, então o modelo de Tibble, né? O que a gente já estudou, né? Partindo da onde a gente já estudou, né? Os governos, eles são incapazes de proporcionar o nível ótimo de bens públicos, né? Em função, primeiro, da revelação de preferências, que vai gerar o problema do free rider, né? Como os bens públicos são não rivais e não excludentes, né? Não excludente, né? O fato de um comprar está disponível para todos os outros, então para que eu vou comprar uma coisa que eu posso ter de graça? Então eu quero pegar carona. Né? E também não rival, porque o fato do cara que pagou estar usando, eu não sou impedido de usar. Não é verdade? Então, existe o problema do carona e também o problema da agregação das preferências, que é o que a gente já falou lá, vai gerar o paradoxo do voto, o paradoxo de Condorcet. Então, o governo, ele acaba, como a gente viu há 2 aulas atrás, né, ele acaba não sendo capaz de proporcionar esse nível ótimo de bem público. Né, não chega numa alocação eficiente de Pareto. Então, o Tibble, aqui nesse artigo de 1956, ele pensou o seguinte, cara, o que tem um bem privado, que bem privado a gente chega na alocação eficiente, que não tem no bem público? E aí ele pensou e chegou em 2 forças. Né? Existe a busca e existe a competição em termos de bens privados. A busca o que é? Os indivíduos, eles buscam maximizar a utilidade. Então, para seguir o exemplo que está aqui embaixo, vamos pôr a camiseta, né? Existem lá uma série de camisetas, todo o mesmo preço. Eu vou comprar aquela que tem maior qualidade, afinal de contas eu quero maximizar a minha utilidade. Não é verdade? Então eu estou sempre em procura de maximizar o meu bem-estar. Por outro lado, existe uma outra força de mercado que é a competição. O que a competição faz? Por competição, as empresas estão sempre maximizando o lucro, né? Procurando maximizar lucro, estão sempre gerando inovações e tudo mais, sempre aprimorando a qualidade da camiseta. Aquelas que não acompanham esse processo, o que acontece? Via competição, são excluídas do mercado. Tá bem? Então, é por causa da busca, né, pela maximização de lucro, é por causa da competição, né, em função das firmas, que eu junto essas 2 forças e eu tenho equilíbrios eficientes. Tá bem? Mas aí o que o Tibble disse? Cara, mas se a gente pensar em termos de bens públicos, isso não existe. Né? Se a gente pensa que em nível federal, por exemplo, a defesa nacional, não existe busca, né? Não existe busca, né? Por que, sei lá, eu vou me mudar do Brasil para a Argentina porque na Argentina tem um tanque a mais de defesa nacional e eu acho que o Brasil tinha que investir mais em defesa. Então eu vou migrar para a Argentina porque lá tem um tanque a mais e aí eu fico mais feliz. Isso não existe, né? Também não existe, em termos de governo, uma competição acirrada para ver quem que vai prover lá o nível ótimo de bem público. Por mais que eu possa votar lá em base da promessa de que um candidato que esteja mais alinhado, eu estou prometendo mais defesa, né? Então vou votar nesse cara. Olha, não é só a defesa que decide o meu voto, não é verdade? Também tem outras coisas. Tem o fato de que o processo político ele é lento, né? Existem poucos candidatos, né? Daqui a pouco nenhum tem o meu oferta lá, o nível que eu imagino que seria o ideal. Então o que acontece? Em nível federal, a gente não consegue resolver a provisão ótima de bem público, né? Porque, enfim, a nível federal as pessoas ficam com as escolhas muito restritas. A sacada do Tibble é o que está aqui nesse slide. Ele pensou o seguinte, olha, nível federal, em termos de defesa, realmente, cara, não vou migrar para a Argentina, para o Chile, para o Paraguai, por causa de defesa. Também não vou ficar esperando aqui sentado o meu político aumentar o número de tanques. Né? Por favor, esse exemplo está horrível, mas enfim. Mas, em termos de bens públicos locais, sim, eu posso, por exemplo, gostar de uma cidade que tenha mais parques, tenha mais áreas verdes. E aí, poxa, eu moro numa cidade aqui que é só concreto, cara. E eu não gosto, eu quero ir para os parques, eu quero usufruir mais dos bens públicos.
Então o que eu faço? Eu me mudo. Tá bem? Eu me mudo. Eu simplesmente vou para essa cidade que tem mais bens públicos, né? Claro, com base na quantidade de imposto que eu pago. Ela me oferece mais bens públicos, então é para lá que eu vou. Tá bem? Esse termo ele vai usar, e é famoso aqui na literatura, é que os indivíduos eles votam com os pés. Tá bem? Então o que acontece? Dado o imposto que eles pagam, onde tem mais bens públicos, onde tem mais bens públicos, que eles se agradem, né? Porque podem ser, eu, por exemplo, gosto de parque, então eu vou migrar para uma cidade que tem mais parque. Tem outra pessoa que pode, baixa, eu tenho filho pequeno e tudo mais, eu quero a cidade que tenha mais escolas. Então eu vou para onde tem mais escolas, tá? E as pessoas vão se alocando assim, tá bem? Então, o que o Thibault falou, né? Ele diz o seguinte, olha, a capacidade dos indivíduos de se mover entre jurisdições, ou seja, de trocar de uma cidade para outra, ela acaba produzindo um problema, uma solução, desculpa, para o problema da provisão local de bens públicos. Bem, de que maneira? Bom, as pessoas elas votam com os pés, tá? Então elas permanecem na comunidade que oferece o pacote de serviços públicos e impostos que elas mais gostam. Tá? Então, por exemplo, como eu estava falando, se eu gosto de parque, eu vou me mudar para a cidade que tem parque. Se eu gosto de escola, eu vou migrar para a cidade que tem escola. Se eu gosto, enfim, de saúde, eu vou migrar para a cidade que tem lá um hospital. Tá? Então é essa mobilidade, né, onde eu vou justamente revelar a minha preferência. Os indivíduos revelam as preferências. Tá bem? Então ele consegue chegar, a partir dessa revelação das preferências, numa alocação ótima de bem público. O que acontece no equilíbrio? Né? Bom, no equilíbrio, todo tipo de indivíduo ele vai se alocar, por exemplo, os caras que gostam de escola vão migrar para o município que tem escola. Os caras que gostam de parque vão migrar para a cidade que tem parque. Os caras que gostam de saúde vão migrar para onde tem hospital. Tá bem? E aí o que vai acontecer? Cada tipo de pessoa vai se alocar numa cidade diferente. Tá? E dentro dessa cidade, que é onde ela justamente maximiza a utilidade, né? Afinal de contas, é onde tem a cesta de bens públicos que ela quer, né? Que maximiza a utilidade, dados os impostos que ela paga, ela não precisa mais migrar. Tá bem? Então o que aconteceria? Eu teria em cada cidade, lá, pensando em infinitas cidades, eu teria em cada cidade um tipo de cidadão diferente. Né? Então o cara que gosta de parque mora na cidade B, o cara da saúde mora na cidade B, na cidade A, e assim por diante. Tá bem? Pegaram essa ideia? Isso é a chave para a gente entender o que é o modelo de Thibault. Tá bem? E aí aqui, claro, né? Qual é a sacada? É que existe, então, esse equilíbrio, né? Cada tipo de pessoa vai se alocar numa cidade diferente, né? Ou seja, vai ser atingida essa eficiência de Pareto e não vai ser necessária a intervenção do governo em nenhum momento, né? Não vai precisar o governo chegar e dizer, não, tu vai para cá, tu vem para lá. Não, as próprias pessoas se alocam. Elas revelam essas preferências ao se mudarem. Tá? Claro que se a cidade onde eu moro já atende, já maximiza a minha utilidade, dado todas as cidades da volta, eu não vou me mudar. Tá bem? Tá? Entendemos isso? Pegaram a ideia do modelo? É isso aí. Então, dando uma formalizada aqui, né? Então, vamos supor que existe aí duas cidades, né? Com 2N famílias, né? Com a renda Y, tá? Cada cidade, a cidade 1 e a cidade 2, oferta o nível de bem público local, né, que é o G1 e o G2, que são, na verdade, escolas. Tá? Então, dois tipos de família. Um tipo de família são as com crianças. Tá? Então, as famílias com crianças, esse cai de crianças no inglês, né, de kids. A utilidade das famílias com crianças ela depende do consumo delas e do G, que é o bem público, ou seja, de ter escolas. Tá? E existe outro tipo de família que são lá N famílias idosas. Tá? Qual é a função de utilidade dessas famílias idosas? Bom, é de idoso, né, em inglês, né, elderly, né? Elas não dependem de escola, afinal de contas, idoso não quer escola, né? Já passou por isso. Então ele só está interessado no próprio consumo. Tá bem? Então vamos lá. Famílias com crianças dependem do consumo e da escola. Famílias de idosos dependem só do consumo.
Então, como é que acontece aí a alocação de famílias entre as cidades, né? Como é que isso é um equilíbrio de Tibor? Bom, em cada cidade, a quantidade de bem público, né, vai ser decidida pelo eleitor mediano, tá? Então, olha lá. Se a maioria da cidade é idosa, se o eleitor mediano de uma cidade é idosa, vamos supor a cidade 1 aqui, né, é de idoso, o que vai acontecer? Não vai ter escola. Por que não vai ter escola? Porque maximiza a utilidade do eleitor mediano, que é justamente os idosos, tá? Agora, se a maioria da cidade é de famílias com crianças, então o eleitor mediano são famílias com crianças, o que nível de bem público vai ser ofertado? Bom, vai ser ofertado algum G estrela, que é alguma quantidade de escolas estrela. Tá? Por quê? Porque essa quantidade de escolas ótima, esse G estrela, que vai maximizar a utilidade das famílias com crianças. Tá bem? Então, um equilíbrio é, primeiro, o eleitor é o eleitor mediano que decide, tá? E dois, depois que todo mundo se alocou, né, vai ter uma família, uma cidade onde o eleitor mediano é de famílias idosas e outra cidade que o eleitor mediano é família com criança. Dado que aconteceu esse equilíbrio, ninguém mais vai querer trocar de cidade. Então são as duas condições para ter um equilíbrio de Tibble. Tá bem? Então o eleitor mediano nas duas e também ninguém vai ter interesse em se mudar. Tá? Então o que acontece? Em um equilíbrio de Tibble, né, como eu já tinha dito, as pessoas votam com os pés, né, ao escolher a localidade que melhor se ajusta aos seus gostos. Então o que vai acontecer? Primeiro, as famílias vão se alocar de acordo, né, com seus gostos, e então vai ter uma cidade que vai ter não só o eleitor mediano, mas todo mundo vai ser idoso, e na outra cidade todo mundo vai ser famílias com as crianças. Tá? E aí o que vai acontecer? Numa cidade, como o eleitor mediano é idoso, não vai ter escola, e na outra, como o eleitor mediano é famílias com crianças, vai ter o nível G estrela de escolas. Tá entendido isso? Então, para ter o equilíbrio, eu preciso de duas coisas. Né? Primeiro, ter o eleitor mediano em cada uma, e depois, que não haja incentivo para migrar. Né? No caso, nosso exemplo mais simples aí, para não ter incentivo de migrar, significa que uma cidade vai ter só idosos e a outra cidade vai ter só famílias com crianças. Então, quais são as mensagens aqui? Qual é a mensagem principal do modelo? Bom, primeiro, que os bens públicos refletem, né, os gostos dos residentes locais. Onde tem família com criança tem escola, onde tem idoso não tem escola. E segundo, que os bens públicos precisam ser providos eficientemente, né, sem desperdício. Ou seja, como eu vou ter em cada cidade um perfil de pessoa, eu estou maximizando a utilidade dos caras. Então eu tenho uma alocação eficiente. Pegaram essa ideia? Então é por causa dessa mobilidade, né, da revelação das preferências, da votação com os pés, né, como o próprio Tibble diz, é que eu chego nessa alocação eficiente, onde só idoso numa, só família com criança na outra, dos dois tipos de pessoas, de famílias aqui estão maximizando a utilidade, então tem a solução eficiente. Tá entendido isso, pessoal? Acho que é bem interessante esse modelo, na verdade. Agora a gente daqui a pouco vai começar a extrair algumas conclusões bacanas. Bom, quais são os pressupostos desse modelo, né? Primeiro, mobilidade perfeita, ou seja, não tem custo para se mudar. O cara simplesmente, é que nem jogo de videogame, né? Pega a casinha do cara e pluft, muda de cidade, pluft, muda para outra, né? Não tem custo nenhum de mudança, não tem, por exemplo, os familiares já moram aqui anos nessa rua, meus familiares moram aqui, então eu tenho um custo de me mudar. Não, não existe isso. As pessoas simplesmente, em função lá onde tem a quantidade de bens públicos que maximiza a utilidade dela, é para lá que ela vai, sem custo nenhum. Também existe informação perfeita, né? Então, o que acontece? Eu sei exatamente qual é a quantidade de bem público de todas as cidades, eu sei quanto que em todas as cidades eu pagaria de imposto, então existe informação perfeita e o cara consegue distinguir daquele mundaréu de cidades qual é a que maximiza a utilidade dele. Tá? E também, claro, existem aí cidades suficientes. Né? Então, por exemplo, no caso das escolas lá, vai ter família com criança que vai querer escola, o G estrela, vai ter famílias que querem ter crianças, mas ainda não tem, que vai ter um diferente G, pode ter famílias com idosos que não vai ter escola, né? Então,
eu tenho escolhas aí, tá? Para eu conseguir justamente maximizar a minha utilidade sempre. Tá? Então, para todos os perfis vai existir uma escola. Tá? E aí aqui o que mais? Bem interessante também, não há externalidades, né? Ou que transbordamentos, né? Entre as cidades. Então, por exemplo, no caso da universidade em Rio Grande, né? Então, a universidade em Rio Grande, ela gera um nível de bem-estar que não está só em Rio Grande, né? Aliás, a universidade não é um bom. Vamos supor que a universidade fosse mantida pelo município de Rio Grande, tá? Vamos supor isso. Então o que acontece? São cidadãos, né, de Rio Grande que bancam a universidade. Então, se existe externalidade na geração dessa universidade, ou seja, tem gente, por exemplo, de Pelotas que queira ir para ter aula na FURG, o que está acontecendo? As pessoas de Rio Grande pagam a universidade, só que tem gente de fora que está usufruindo da universidade. Então, está existindo o problema do carona. Tá bem? Por quê? Porque tem pessoas de Rio Grande, são cidadãos de Rio Grande que bancam a universidade, só que tem gente de Pelotas usufruindo. Tá? Então, está gerando externalidade, então tem carona aí. Tá? Afinal de contas, os caras de Pelotas não contribuem, não é eles que pagam, não é eles que mantêm a universidade. Tá bem? Então, como é que o problema do carona pode induzir aqui a um equilíbrio que não seja socialmente ótimo? Bom, pode acontecer que o custo de ter uma universidade na cidade de Rio Grande, mantida pelos cidadãos de Rio Grande, pode ser que o custo seja maior que o benefício, então as pessoas dizem, não, eu não quero a universidade porque é muito caro, né? Eu teria que pagar X a mais de imposto, então isso não vale a pena para eu ter a universidade. Então o que acontece? Eu tenho o custo maior que o benefício do cidadão de Rio Grande. Só que, se eu contabilizar o cidadão de Pelotas, que estaria interessado em bancar também a universidade, afinal de contas ele vai usufruir desse bem, eu teria um bem que a cidade de Rio Grande disse para não produzir, né? Mas que ele seria socialmente ótimo, né? Se o pessoal de Pelotas também contribuísse. Então aqui eu tenho uma situação que não é eficiente socialmente. Também seria eficiente se aceitasse também, no caso de uma universidade federal, que todos os entes da federação percebam, opa, Rio Grande é legal ter uma universidade, lá vale a pena, então vamos construir uma universidade. Também não vai depender só do pessoal de Rio Grande. Esse custo vai ser rateado entre todos os possíveis beneficiários. Pegaram a ideia? Tá. O que mais? Os governos também devem cobrar um imposto de valor fixo. Tá? A gente ainda vai falar no final do curso sobre tributação, mas o que é um imposto de valor fixo? São pagamentos iguais por pessoa. Então é como se só porque tu tem uma cabeça, tu paga o imposto. Tá? Então não interessa a tua renda, não interessa o teu trabalho, não interessa o que tu faz. Tem cabeça? Paga o imposto. Tem cabeça? Paga o imposto. Tá? Bom, a gente ainda vai estudar essa questão da tributação, mas esse imposto ele não é muito equitativo, né? Porque o cara que ganha milhões lá, o Jeff Bezos, paga a mesma coisa que nós. Né? Então não é justo. Tá? Não é equitativo. Só que é o seguinte, por que o modelo de Tibble ele tem como pré-requisito o imposto de valor fixo? Porque pensa comigo o seguinte, né? O imposto, né, ele é sempre um percentual aí do que tu consome, um percentual da tua renda, né? E se ele é definido como percentual, a pessoa que ganha mais ou que consome mais, paga mais, na verdade, em termos absolutos, né? Ela paga mais. Então o que acontece? O rico, o cara que ganha mais e que consome mais, ele paga mais de imposto, então onde ele mora tem condições de ter mais bens públicos, afinal de contas tem mais dinheiro, não é verdade? Então se a gente juntar isso com mobilidade perfeita e informação perfeita, o cara que ganha menos olha para a cidade onde tem mais rico, que tem mais de escola, mais de hospital, mais de parque, mais de tudo. Ele, opa, eu quero migrar para lá, né? Só que o que está acontecendo? Quando ele chega nessa cidade, o que acontece? Ele pega carona, porque ele tem uma renda menor, ele não contribui tanto quanto o rico. Então ele está pegando carona naquele mundaréu de bem público, sendo que na cidade dos mais modestos, vamos dizer assim, né,
teria condições só de bancar um parque, e não tudo isso de bem público. Então eu acabo pegando carona. E aí carona, de novo, né? Eu acabo caindo, uh, não resolvendo aí o problema de alocação eficiente de bens públicos, tá bem? Então aqui, por isso que ele diz que tem que ser um imposto de valor fixo. Tá entendido isso? Para justamente não ter o problema do carona, tá? Mas a gente vai falar mais ainda sobre, né, aqui o tipo de propriedade, consumo, né, IPTU, ISQN. A gente ainda vai falar sobre tributação, mas lá mais são as aulas finais, se eu não me engano, lá do curso. Tá? Que nem falta todo tempo assim, pessoal. Mas, enfim. A ideia aqui é que tem que ser imposto de valor fixo, então só para fixar melhor, valor fixo, fixar, que justamente não existe esse efeito carona, né, do cara usufruir de um monte de bem público só porque onde ele mora tem uma galera rica, né? Tá bem? Bom, o que existe de evidência para esse modelo de Tibble, né, em termos de literatura? Bom, primeiro que tem evidência, sim, ó, bastante evidência de que acontece e que as pessoas semelhantes tendem a morarem nas mesmas comunidades. Tá bem? Então, ricos vão morar em bairros de ricos, pobres vão morar em bairros de pobres, tá bem? Existem essa alocação espacial das pessoas semelhantes. Tá? Então aqui tem uma série de artigos, ó, Gramlich, Rubenfeld, Bergstrom. Alguns desses artigos, inclusive no livro do Gruber, né, que eu vou botar lá no Zip, tem lá um textinho, se vocês tiverem interesse em ler. Bem interessante. Um outro ponto também que existe evidência é da capitalização do preço das residências pela diferença dos serviços públicos. Então o que acontece? Locais onde o que eu pago de imposto eu tenho bastante benefício, né? Ou seja, eu tenho bastante oferta de bem público para o imposto que eu pago, as casas tendem a ser o preço mais alto, entendeu? Elas incorporam esse valor, ou elas, aqui como está falando, capitalizam esse valor. Então vamos lá, onde eu pago pouco imposto para a quantidade de bem público que existe, a residência lá vai ser cara. Em contrapartida, lugares onde eu pago um imposto muito alto para o nível de bem público que tem, as casas, né, as residências têm a tendência de ser um preço mais baixo. Tá bem? Então essas são as duas evidências que, olha, realmente esse modelo de Tibble, apesar de ter toda essa simplificação, olha, ele chega em algumas conclusões interessantes. Né? Bom, e aí, pessoal, segundo esse modelo de Tibble, então, que fatores que afetam a oferta de bens públicos no nível local? Tá? Por que a gente quer saber quais são os fatores que afetam aí os bens públicos no nível local, né? A oferta de bens públicos no nível local? Porque aí a gente consegue falar do que é o federalismo fiscal ótimo, ou seja, para que nível de governo lá, se é a União, Estados ou municípios, quem que deve ficar as escolas, com quem que deve ficar os parques, com quem que deve ficar a saúde, tá bem? Então, que conclusões que o modelo de Tibble, né, ou que pistas que o modelo de Tibble nos dá, para justamente ver o que afeta a oferta de bens públicos no nível local. Bom, o que o modelo vai nos dizer é, primeiro, né, o que interessa? Primeiro, o vínculo entre impostos e benefícios. Então, eu consegui enxergar do que eu pago de impostos eu tenho em benefícios. Então, o que o Tibble vai dizer? Olha, bens com vínculos fortes, né, ou seja, que beneficiam a maioria dos residentes, devem ser fornecidos no âmbito local. Então é o seguinte, todo mundo paga imposto e, no caso aqui, a limpeza das ruas, né, a qualidade das ruas, beneficia todo mundo. Então, quer dizer, todo mundo paga imposto e todo mundo está vendo, opa, esse bem público aqui está me beneficiando, então é bom. Tá? Então ele deve ser ofertado a nível local. Tá? Agora, bens com vínculos fracos, né, ou seja, que não beneficiam a maioria dos residentes, esses não devem ser fornecidos ao nível local. Tá? Então, por exemplo, né, o exemplo aqui é assistência social. Então, de novo, todo mundo paga imposto, só que a assistência social só beneficia aquela população que é mais pobre, né, que é mais carente, então eles que precisam da assistência social. Por aqui o programa Bolsa Família. Tá? Então, o que acontece se o governo de Rio Grande resolveu, opa, não, agora o Bolsa Família é Rio Grande.
resolve instituir o Bolsa Família Rio Grande. O que vai acontecer? Bom, existem pessoas ricas em Rio Grande. E elas vão perceber o seguinte: opa, eu pago mais imposto, afinal de contas eu sou rico, né? Então eu estou pagando mais imposto em termos absolutos. E eu não estou vendo escola, não estou vendo o meu imposto, né, retornar em escola, retornar em hospital, retornar em parque, que são coisas que eu gosto. Não. Parte do meu imposto está sendo levado para gerar justamente essa assistência social, a transferência. Né? Então o que eu, pessoa rica, posso fazer? Opa, lá em Bagé não tem assistência social, lá não tem um programa de assistência social. Então o que eu faço? Eu migro para lá, porque lá vai ter mais escola, mais parque, mais hospital, que são coisas que maximizam a minha utilidade. Tá bem? Então o que acontece? O cara mais rico vai fugir, né, de ter essa parte do imposto que ele paga não retornar para ele, né, e sim para as pessoas mais humildes, enquanto que as outras pessoas de Pelotas, de Bagé, de Santa Vitória, opa, lá em Rio Grande estão dando Bolsa Família Rio Grande, as pessoas mais humildes, né? Opa, vamos se mudar para lá para justamente começar a ganhar o benefício. Tá bem? Então por isso é que bens com vínculo fraco, ou seja, cujo pagador de impostos não recebe aquele, não tem aquele imposto como retorno, ele acaba não valendo a pena ser a caráter municipal. Por isso, né, gente, que o Bolsa Família é de caráter da União, né? Porque daí ela pega a contribuição de todos os brasileiros em termos de imposto e diz, olha, uma parte dessa contribuição toda vai justamente para transferência a nível de social, né? A gente tem o programa Bolsa Família. Também a nível municipal as pessoas iam migrar, iam votar com os pés, né, no termo que a gente está falando aqui. O que mais que é importante? A intensidade com a qual há externalidades positivas ou transbordamentos. Então a gente já falou aqui, né? No caso lá da universidade, da FURG, se fosse só mantida por cidadãos de Rio Grande, né? Então o que acontece? Se os bens públicos que têm uma externalidade alta, que é o caso da universidade, né? Afinal de contas, a galerinha de Pelotas ia querer assistir, né? Se esse tipo de bem com uma alta externalidade é produzido a nível local, pode acontecer o quê? Se é só subsidiada por cidadãos de Rio Grande, não tem universidade. Então tem que contabilizar os caras de Pelotas também. Por isso que a universidade tende a ser federal. De novo, mesmo caso. Pega o imposto de todos os brasileiros e diz, opa, lá a FURG eu acho interessante, vai criar externalidade positiva, vai desenvolver aquela região e tudo mais, né, vai adicionar capital humano lá na metade sul do Rio Grande do Sul, então lá vale a pena ter universidade. Tá? O Brasil inteiro decide. Também, ou no caso da USP, todo o estado de São Paulo decidiu pela USP. Tá? Então, no caso de ter externalidades, né, não deve ser decidido, a provisão do bem público, né, não deve ser a nível municipal, tá bem? No caso de ter alta externalidade. A mesma coisa se os bens tiverem alta economia de escala, né, se tiverem economia de escala, tá bem? Opa. O que acontece, né? Um exemplo aqui seria a defesa nacional, né? A defesa nacional, se Rio Grande for bancar toda a defesa nacional, não vai ter muito dinheiro, porque como a defesa nacional tem escala, né, o custo fixo é lá em cima. Né? Então eu preciso ter tanque, preciso ter míssil, preciso ter um monte de coisa que Rio Grande nem tem condições de bancar. Tá bem? Então, bens como de alta escala, como no caso da defesa nacional, não são ofertados de maneira eficiente por jurisdições locais, né, pelo município. Tá bem? E aqui, né, o exemplo contrário é que onde não tem economia de escala, no caso da polícia, né, no caso da polícia de guarda municipal, né, aqui sim, aqui cabe ser ofertado a nível local. Tá bem? Então, resumindo aqui, se os vínculos entre imposto e benefício são altos, ou seja, todo mundo contribui, todo mundo ofere benefício, é bom de ser local. Se não tem externalidade, né, nenhuma,
né? Então, ou não tem escala, é tudo local. Bem, a partir do momento que começa a ter externalidade, né, beneficiar outros municípios, ou ter escala, que também Defesa Nacional beneficia mais gente, né, tem um custo fixo muito alto. Aí vai valer a pena ser em caráter nacional, né, ou estadual. Tá bem? Bom, quais são as consequências aqui, né? O que o modelo de Tibble vai predizer para os gastos locais? É que eles devem se concentrar em programas amplos, né, ou seja, que atendam toda a população, né, com poucas externalidades e economia de escalas limitadas. Os exemplos disso, reparos e limpezas de ruas e a coleta de lixo. Tá bem? Isso deve ser de caráter municipal. Agora, as comunidades locais elas devem desempenhar papel limitado no fornecimento de bens públicos de caráter redistributivo, no caso da assistência social que a gente já estudou, com efeitos significativos de transbordamentos, ou seja, de externalidades, ou com grandes economias de escala, que é o caso lá, o programa Bolsa Família, né, pagamento de assistência, no caso da educação, né, principalmente aqui universidades, né, e da própria Defesa Nacional. Tá bem, pessoal? Ficou claro isso aí? Acho que tá tranquilo, né? Todo mundo conseguiu acompanhar legal? Que agora a gente vai passar a analisar a questão no Brasil, né? Como é que é? Então, vamos analisar, na verdade, em duas partes. Tá? Então, no primeiro quesito, vamos falar um pouco sobre como é o federalismo fiscal brasileiro. Então, em termos de arrecadação, né? Primeiro, começar por em termos de arrecadação. Então, olha lá. A União é a mordida maior, né? Então, 60, aqui os dados são um pouco antigos, né? 2002. Isso aqui é um capítulo do livro do Arvati, aquele, né? Economia do Setor Público no Brasil. Tá? Também está no... Vou disponibilizar lá no Zip, tá? No site. Então, vamos lá. A mordida maior em termos de arrecadação tributária é da União, né? 68% em 2002. Agora, se a gente começar a considerar a arrecadação sobre patrimônio, ela recai mais sobre os estados, né? Cujo a fonte principal é IPVA, né? Ter carro. Enquanto que quase da metade também, né? É de municípios, que é o IPTU, que é de ter empresa, o imposto de ter casa, também imposto de residencial, tá? Agora, a tributação sobre o consumo, né? A maior parte recai do estado, ou seja, 80% é ICMS. A arrecadação da União é de 14% e o município é só 6%, né? Que é o imposto sobre qualquer natureza, né? O ISQN, como que era o imposto sobre serviços, aqui, ISS. Bom, o que acontece? Porque a tributação sobre o consumo é de maior parte do Estado, né? Então o que acontece? Opa, se o meu dinheiro, com R$1, eu consumo mais em Santa Catarina do que no Rio Grande do Sul, o que vai acontecer? Mudo para Santa Catarina, não é? E aí é com base nessa ideia que surgem as guerras fiscais. Tá? E aí o que vai acontecer? Aqui a gente já tem vários casos, né, da Ford, quem se lembra lá do Tarso, né? Agora mais recente teve outra montadora, né? O que acontece? O ICM aqui é X, aí a Bahia ofereceu X menos tanto, puf, a Ford foi para a Bahia. Né? E criou um caos na época lá, que já tinham até os restaurantes, já tinha um monte de coisa pronta. Né? Então, vai ser o fato da tributação do consumo ser diferente, né? A alíquota do ICMS ser diferente entre estados, causa problema. E aqui tem alguns artigos bem legais. Eu me lembro que ano passado, nos nossos seminários do mestrado, agora quando tiver alguma coisa interessante eu aviso para você. Na verdade, toda a terça agora. É bem interessante. Via de regra, é bem interessante. Então, teve um artigo que era justamente para ver a questão das guerras fiscais, né? Por meio das alíquotas de ICMS. Tá? Bom, da onde que vem esses impostos aqui, né? Pra gente ter uma ideia do geral. Então, só um asterisco, né? Existe aqui para o nosso Brasil, né? Imposto, existe o que é contribuição. Por que existe contribuição? Está aqui o asterisco, né? E a Constituição de 88 determinava que qualquer novo imposto que viesse a ser criado pelo governo federal deveria ser partilhado entre estados e municípios, tá? De estados, municípios e União. Então, como é que os caras fizeram para dar só para a União, ou só para o estado, ou só para o município? Em vez de chamar de imposto, chamaram de contribuição. Lá é o jeitinho brasileiro.
tá bem? Então aqui, ó, não são tecnicamente qualificados com imposto. Por isso que tem aqui, ó, contribuições, aqui na parte de baixo, né, contribuições da União, contribuições por parte de estados e contribuição por parte de município. E aqui que a gente tem uma ideia melhor, né? O imposto aqui, ó, da União, maior parte é imposto de renda, né? Tem um pouquinho de IPI aqui, também tem um monte que vem de contribuições, né? Principalmente aqui do COFINS. O imposto de arrecadação do Estado, ICMS, é o principal, né? Seguido aqui com menor percentual, IPVA, tá? E outros impostos. Já os municípios, o que eles arrecadam? Muito se deve em função do imposto sobre o serviço, né? Ou de qualquer natureza, tá? E também bastante do IPTU. Também aqui só para dar uma ideia de como ocorre aí o federalismo no Brasil, tá? Como é que, bom, isso é questão de arrecadação, né? E questão da distribuição das despesas, né? Então, olha lá, quem é o encarregado das despesas? Na formulação de políticas e na prestação do serviço. Então, a gente vê o quê? Relações exteriores, comércio internacional, política monetária e financeira, imigração, tu vê que até previdência social também, aeroporto, tu vê que tudo isso aqui beneficia a todos, né? Relações exteriores, comércio internacional, né? O fato de exportar soja beneficia todos os produtores de soja no Brasil, né? A política monetária, né? Não ter uma inflação alta no Brasil beneficia toda a população do Brasil. Então o que acontece? Tem que ser regido pela União, também a própria prestação de serviço, né? Aqui começa a ter um pouco de Estado. Agora educação, saúde, né? Olha lá, a formação de políticas é tanto da União quanto do Estado, né? Opa, aqui é meio ambiente, né? Mas também, meio ambiente, educação, né? União e Estado. E vai ser executado por União, Estados e municípios. Aqui já tem um interesse, né, interessante no Brasil, que o que acontece? A educação de base, né, o ensino fundamental, ela é de caráter municipal. Né? Lembra lá, o fundamental já não tem tanta externalidade. Né? Então, é o caráter do município. Já o ensino médio já começa a ter um pouquinho mais de externalidade, o cara já adquire um pouco mais de conhecimento, ele vai ser, via de regra, né, na maioria dos casos, né, muito marcado por ser escolas estaduais. Já as universidades, né, que tem a escala, a externalidade, o transbordamento maior, em grande parte, esse serviço é prestado pela União. Tá bem? Saúde, aqui, ó, os hospitais, por exemplo, é de Estado, o postinho é de município, né? Questão das externalidades. Opa! Tá bem? Então a gente vê o que, né, de maneira geral? Olha aqui, as estradas também é interessante, ó. As estradas nacionais é da União, estradas estaduais é do Estado que presta, né, e faz a formulação de política. Já aqui, ó, as locais, ó, é do município. Também a estrada que liga aí, o município de Rio Grande, lá, sei lá, é claro que a quinta é a estrada, né? Mas se tiver uma estrada secundária aí, é de importância do município, né? Quem presta serviço aí quem deve cuidar, zelar pela estrada é o município. Tá bem, pessoal? Então, quer dizer, via de regra, o que a gente falou lá do modelo de Tibble vale aqui para o Brasil. Tá bem? Bom, então, uma outra coisa bacana que o modelo de Tibble ele nos permite fazer é justamente falar sobre a redistribuição de recursos, né, entre comunidades. Isso é sempre muito discutido aqui no Brasil, né? Será que os estados aqui do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, principalmente, né, Rio de Janeiro, Minas, será que os impostos, né, que são recolhidos nesses lugares, né, onde a economia é mais pujante, vamos dizer assim, será que eles devem ser, os recursos, né, será que eles devem ser transferidos lá para o Nordeste e tudo mais, para ter mais escolas, para o pessoal ter mais acesso à saúde, né? Enfim, para o pessoal do Nordeste utilizar, isso sempre entra em discussão, né? Uma coisa legal é que o modelo de Tibble ele consegue dar enfim, dar o pontapé inicial sobre essa discussão, né? Se deve ou não ter transferência de recursos. Então,
que o modelo de Tibble vai prever, né? Se a gente precisa ou não de redistribuição de recursos entre uma comunidade e outra, né? Uma comunidade mais rica para uma comunidade mais pobre. Bom, como a gente já viu, no modelo de Tibble as pessoas votam com os pés. Então, onde tem lá a cesta de benefícios que maximiza a utilidade desse tipo de indivíduo, né? Famílias com crianças ou pessoas idosas, é para lá que eu vou. Não é verdade? Então aqui não precisa governo, não precisa nada, simplesmente as pessoas vão se alocando. Tá bem? Então o que o modelo de Tibble vai dizer é que, olha, não precisa ter transferência. As pessoas que moram nas regiões mais pobres, elas estão maximizando a utilidade delas. Tá bem? Eu estou tendo um equilíbrio eficiente de Pareto. As pessoas que moram nos lugares mais ricos também estão maximizando a sua utilidade, né? Tanto a cesta de benefícios que elas recebem é a maximização da utilidade dado o que elas pagam em impostos. Tá bem? Bom, existem, no entanto, né, apesar do modelo de Tibble dizer que não deve haver intervenção, né, existem aí dois argumentos, né, que dizem que podem ser favoráveis à redistribuição. O primeiro é que podem haver falhas do mecanismo de Tibble, né? Aquele negócio, podem haver motivos que impeçam que as pessoas votem com os pés, né? E aí a redistribuição pode ser eficiente. É o caso, por exemplo, de uma família que mora em determinada localidade e ela quer se mudar para outra localidade que, olha, lá tem as escolas, né? Família com criança, né? Lá que tem as escolas, eu quero me mudar para lá. Só que por algum motivo, razão, por exemplo, existe custo de mudança, eu não consigo ir morar lá. Eu não consigo pagar uma casa, o custo da mudança é muito alto, né? Então o que acontece? Pode ser que seja eficiente, quando acontece esse tipo de situação, que o governo, né, haja transferência de recursos para que banque algumas escolas para essas famílias que não conseguiram ir para esse local. Tá bem? Porque afinal de contas, se tem muitas famílias com crianças que querem escola naquele determinado local, elas só não conseguiram mudar para onde tem, pode ser que seja eficiente. Tá? Isso é uma coisa. E a segunda, que a gente já falou aqui, é as externalidades. Né? Então, por exemplo, lá, a faculdade que é mantida pela população de Rio Grande, como ela gera externalidades, poxa, é eficiente que eu considere também a galerinha de Pelotas, né, do Brasil inteiro, que pessoas do Brasil inteiro podem ir estudar na Universidade de Rio Grande, né, a externalidade é super alta. Tá bem? Tranquilo? Aqui tem até um exemplinho aqui, né? Pode ser ótimo para o governo tributar localidades com receita elevada e redistribuir recursos para onde a receita é mais baixa, para justamente garantir uma educação primária universal, de qualidade universal. Né? Pode ser justo, pode ser ótimo se a sociedade decidir como tal. Tá bem? Não é a questão da externalidade aí. Bom, e aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre essas transferências intergovernamentais, que a gente vai chamar aqui de subvenções intergovernamentais. Né? E a gente ainda vai falar um pouco mais depois, mas aqui no Brasil passou a ter uma relevância bastante significativa a partir da Constituição de 88, tá? Que é onde houve um aumento aí significativo das alíquotas de transferências, tá? Para estados e municípios. Então, existem três tipos de subvenções, ou de tipos de transferências do governo aqui. Uma é a vinculada. O que é a subvenção vinculada? Aqui o regime de parceria é o seguinte: vincula o volume de fundos transferidos ao valor gasto pela comunidade local. Então, agora a gente vai falar um pouco mais, mas é o caso do município de Rio Grande, gasta R$1, a cada R$1 gasto pelo município de Rio Grande em educação, vem a União e diz assim, não, então eu caso com 1 pila também. Então a cada R$1 eu gasto R$1, a União gasta R$1, tá? Só que aí perceba o seguinte, né? Com os recursos que Rio Grande tem, ele acha que, sei lá, o que ele gasta em saúde está ok, né? Então, como agora a União resolveu anunciar essa subvenção vinculada e dizer que, olha, a cada R$1 que Rio Grande gasta, ela vai casar com R$1, o que Rio Grande pode fazer? Olha, eu acho que essa quantidade de recursos lá já é suficiente para a educação. Então, ao invés de gastar R$1 para a educação ter o dobro do dinheiro, eu gasto 50 centavos.
porque aí a União gasta também em casa com 50 centavos e eu mantenho a quantidade de dinheiro alocado para a educação no mesmo nível. Tá bem? Então isso é interessante ter em mente. Tá? A gente vai explorar agora os gráficos aqui. Tá? Então o que acontece? Rio Grande poderia aí gastar a metade do que gastaria sem essa subvenção em educação. Então o que ela pega com os outros 50 centavos gasta em qualquer outra coisa. Ela vai melhorar a rua, vai botar esgoto, vai, sei lá, melhorar lá o cassino, as ruas do cassino. Tá? Bom, um outro tipo de transferência, né, de subvenção, que é o que a gente está usando o terminho aqui, é em bloco incondicional. O que é transferência em bloco incondicional? A União chegar para o município de Rio Grande e dizer: Rio Grande, eu te dou R$1.000, gasta onde tu quiser. É incondicional, entendeu? Não me interessa onde. Toma R$1.000. Tá? E aí aqui todo mundo já se lembrando da aula de micro, lá o que acontecia quando eu aumentava a renda do cara com a restrição orçamentária, ela simplesmente se deslocava. Na verdade, simplesmente se desloca. Tá? O que acontece aqui no vinculado quando eu posso gastar metade e ter a mesma coisa? Gira a minha restrição orçamentária. Calma, a gente vai ver isso devagarinho. Tá? E o terceiro tipo de subvenção é essa subvenção em bloco condicional. O que é a subvenção em bloco condicional? É o bloco saúde, né? Então é o seguinte, quer dizer, condicional em saúde, a União chegar e dizer, ó, Rio Grande, eu te dou R$1.000, mas tem que obrigatoriamente gastar em saúde. Tá? O valor fixo aqui, com a determinação de que o dinheiro seja gasto de uma maneira específica. É só em saúde, é só em meio ambiente, é só em educação. Tá? Então vamos lá. Os gráficos aqui, né? Então olha lá, a restrição aqui eu tenho quanto que Rio Grande, né, gasta em bens privados, qualquer outros bens, e quanto que ele gasta em educação. Tá? Então aqui eu tenho em azul a restrição original, ela pode gastar, ela tem R$1.000 para gastar. Tá? Então ela poderia gastar esses R$1.000 tudo em bem privado, qualquer outro bem, ou gastar toda a sua renda em educação. Tá? Então está aqui a restrição orçamentária. Tem R$1.000 para gastar. Onde que a curva de diferença tangencia a correção orçamentária? Justamente em R$500 gastos em educação e R$500 gastos em todos os outros bens. Tá bem? Então aqui, ó, é importante só o asterisco aqui, a observação, né? As curvas de diferença aqui representam o eleitor mediano. Tá bem? E aí o que acontece? Né? Então aqui, ó, inicialmente Rio Grande gasta 500 mil em educação e em bem privado. Tá? Então aqui está a restrição orçamentária inicial. O que acontece? A União anuncia uma subvenção vinculada, onde, na educação, no caso, né, onde para cada R$1 que Rio Grande gasta em educação, a União diz e vai lá e casa com R$1 também. Tá? Então o que aconteceu? Girou a restrição orçamentária. Para gastar em bens privados, Rio Grande continua tendo só R$1.000. Tá bem? Mas agora, se ela se Rio Grande decidir gastar R$1.000 em educação, como existe essa subvenção vinculada, a União casa e Rio Grande teria então o dobro do dinheiro para gastar. Tá bem? Por isso que dá essa reta orçamentária aqui. Tá bem? Todo o gasto com educação, ele é duplicado aí pela União. Tá bem? Por isso que girou aqui. Tá bem? Então o que aconteceu? O Rio Grande lá, o eleitor mediano decidiu por esse ponto aqui. Tem uma nova curva de diferença aqui que tangencia a restrição orçamentária nesse ponto Y. O que aconteceu? Bom, graças à subvenção vinculada, houve um aumento, né? Rio Grande começou a gastar 750 em educação, ou seja, um aumento de 250, e uma parte desse gasto também ele aumentou em 125 o gasto em bens privados, qualquer outro bem. Tá bem? Então houve um total de aumento de gastos em 375. Tá? Ou seja, apesar da restrição vinculada aqui, os gastos, né, tudo mais constante, iriam para 1.000. Né? Só que, como houve um efeito renda, porque o Rio Grande agora está mais rico, né, tem o dobro para gastar em educação, também houve um efeito substituição, né, que é o fato
dos gastos em educação serem mais baratos agora. Tá? Então, cada R$1 Rio Grande gastava, agora ele pode gastar 50 centavos e equivaler e chegar no mesmo ponto. Tá? Então, houve um efeito renda e um efeito substituição. Por isso que tem esse deslocamento da restrição orçamentária. Tá tranquilo isso, pessoal? Então, no final, Rio Grande gastou mais R$375 do que sem a subvenção vinculada. Tá bem? Tá tranquilo isso? Bom, aí existem também as subvenções em bloco incondicional. O que é o bloco incondicional? Rio Grande, eu te dou, agora no caso vamos pegar aqui, né, os mesmos R$375 que Rio Grande gastou a mais. Mesma coisa. Então a União chegou e disse, ó, Rio Grande, eu te dou R$375 para tu gastar onde tu quiser. Tá? Então, se é onde eu quero, a restrição orçamentária, pluft, se deslocou aqui para fora, né, paralela, então a restrição inicial era AB, né, no caso da vinculada, girou aqui para AC, tá, no exemplo anterior, mas agora, com o bloco incondicional, simplesmente deslocou para fora. Tá? Então agora eu tenho para gastar em bens privados 1.375 e em bem público, aqui no caso a educação, também 1.375. Tá ok? O que acontece? Quando deslocou a minha restrição orçamentária, a minha curva de diferença tangenciou a restrição orçamentária nesse ponto Z. Tá bem? O que aconteceu aqui? Como é incondicional, tem apenas um efeito renda. Né? Rio Grande só ficou mais rica agora, ele tem mais dinheiro. Não aconteceu nada com o preço da educação ou com o preço do bem privado, eles continuam iguais. Tá? O que aconteceu é só um efeito renda, um deslocamento da minha restrição orçamentária. Então, o que aconteceu? Olha lá, eu passei a ter um gasto em educação que migrou, inicialmente lá era 500, para 575, ou seja, eu aumentei o gasto em educação em R$75, enquanto que o meu gasto privado pulou de 500 para 800 pila. Então, quer dizer, eu aumentei o gasto privado em R$300, mas o gasto em educação em apenas 75. Tá bem? Aqui, pessoal, só para vocês não se confundirem, né? Como é exatamente o mesmo valor de gasto a mais que teve, eu posso dizer que o efeito renda é esses R$75 a mais, e o efeito substituição é o que sobrou, né? É o efeito renda, ou aliás, o efeito total menos o efeito renda. Tá? Que o efeito total é o que eu peguei lá do caso da vinculado, né? Como alterou o preço, né? Agora era R$1, agora passou para 50 centavos, né? Eu tenho o efeito de substituição. Tá bem, pessoal? Então o que aconteceu aqui, olha só, eu tô, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas olha só, eu pulei por uma curva de diferença mais alta, inclusive em comparação com o ponto Y. Tá? Então, na subvenção em bloco incondicional, a minha sociedade melhorou de bem-estar. Tá? Só que, se o objetivo da transferência era aumentar gastos em educação, a subvenção vinculada aumentou um monte o meu gasto, né? Aumentou aqui em 250, não era? 500 passou para 750, então aumentou em 250. Só que, quando é incondicional, aumentou só em R$75. Então vamos lá. Uma subvenção incondicional melhora o bem-estar da minha economia, porque eu estou aqui agora numa curva de diferença mais alta, mesmo comparando com Y, só que o meu gasto em educação aumentou menos do que quando houve a subvenção vinculada. Tá bem? Uma análise aqui de bem-estar. Então o que eu estou querendo dizer aqui, se o objetivo é aumentar bem-estar, transfere o dinheiro sem obrigatoriedade em gastar em nenhuma área. Tá? Agora, se o meu objetivo é, olha, vocês têm que gastar em educação. Bom, então tem que ser, por enquanto, a subvenção, as subvenções vinculadas. Tá? Bom, só que existe também a subvenção em bloco condicional. O que é a subvenção em bloco condicional? Olha, eu estou te dando essa transferência aqui, essa quantidade, esse montante fixo, para tu gastar só em educação. Só pode gastar em educação.
Tá bem? Então, o que aconteceu aqui em termos das minhas restrições orçamentárias? Aqui a coisa está ficando mais rabiscada, né? Então, olha lá. A B é a restrição original, tá? Subvenção vinculada girou a restrição orçamentária, né? Houve efeito renda e substituição aqui. Então, substituição deslocou a restrição orçamentária. Quando a subvenção é incondicional, só deslocou a restrição orçamentária. Agora, quando é condicional, eu fico com essa restrição orçamentária vermelha aqui, ó. Para gastar em bens privados, é sempre os mesmos 1.000 pila. Tá? Não adicionou nada aqui. Como é condicional, não adicionou nada para gastar em bem privado. Agora, aumentou para a educação. Então, tem exatamente isso aqui, ó. Esse formato aqui de L, vamos dizer. Tá bem? Então, o que aconteceu? Do ponto original, olha lá, houve esse deslocamento, né, da restrição orçamentária, e como deslocamento, como eu já gastava, né, como eu já gastava acima do que foi transferido condicionalmente, eu acabo no mesmo equilíbrio de antes. Tá bem? Como eu tenho esse formato aqui, ó, eu desloquei a minha restrição orçamentária. Então, ela acaba gerando o mesmo ponto da subvenção em bloco incondicional. Tá bem? Afinal de contas, eu já gastava mais do que o limite aqui, né? O que foi transferido desses 375. Tá bem? Então vai dar exatamente no mesmo, olha só. Vocês querem ver, ó, aqui a restrição, né? Ficou esse AF, porque o máximo que eu tenho que gastar é 1.000, só que o mínimo que eu vou gastar em educação é justamente 375, né? Por isso que ficou esse formato aqui, tá? E aí eu tenho a minha restrição novamente. Então, como aqui também tangenciou ao meu ponto Z, aqui, exatamente no caso anterior, eu não mudo a minha alocação da subvenção em bloco incondicional. Então, vamos lá. De novo, o que aconteceu? Se eu quero melhorar bem-estar, o tipo de transferência é subvenção em bloco condicional ou incondicional. Agora, se eu quero induzir a gastar mais em educação, mas não tanto melhorar o bem-estar, o que eu faço é a subvenção vinculada. Tá entendido isso aí, pessoal? Vocês entenderam isso aqui? Qualquer coisa vocês me perguntam, tá? Vamos fazer os exercícios também para fixar esse conteúdo, tá? Bom, e aqui então só um motivo geral, né? Vou repetir o que eu falei, né? Subvenção vinculada é mais eficaz para aumentar os gastos em bens públicos, no caso da educação. Mas a subvenção em bloco condicional e incondicional é que aumenta o bem-estar, né? Que eu atinjo uma curva de diferença mais alta. Tá bem? Então aqui é a mesma coisa, né? Aqui, claro, né? Qual é o motivo? Né? A comunidade reage a uma subvenção em bloco, reduzindo a sua própria contribuição. Né? Então existe um crowding out, né? Um efeito de deslocamento. O município, né? A comunidade fica com mais dinheiro e ela não aloca todo esse dinheiro para o bem público. Ela acaba pegando parte do dinheiro que sobrou e ela gasta em outras coisas. Ela é obrigada lá, com uma subvenção, 375 ela é obrigada em gastar em educação. Então, poxa, eu já gastava mais que 365, vou pegar parte do dinheiro e vou gastar em outras coisas, tá? Só que aí o que acontece, pessoal? Foram testar essas evidências de deslocamento, né? Poxa, já que eu tenho que gastar tanto, o que sobrou eu vou gastar em outras coisas. Já que eu sou obrigado, vou gastar em outras coisas. E aí, por mais interessante, por intrigante que pareça, não encontraram nenhuma evidência de que existe esse efeito de deslocamento, né? Ou seja, que dado que eu tenho uma contribuição fixa, né, já a alocação fixa do governo, eu simplesmente troque o dinheiro que eu já tinha em caixa, né, gasto em outras coisas. Não existe esse efeito de deslocamento nas evidências. E aí veio o Okun, aquele famoso, né, da lei de Okun, e disse o seguinte, olha, o nome desse efeito é o efeito flypaper, ou seja, papel mata-mosca. Por quê? Porque o dinheiro gruda onde esbarra. Ou seja, não existe substituição de gasto. Quando vem a transferência para a educação,
esse dinheiro é gasto em educação e o município também gasta aquela alocação original que ele já tinha, ele gasta aquilo também, não existe deslocamento. Tá? Por isso que o dinheiro ele gruda onde ele esbarra, né? Porque eu acabo aumentando mais os meus gastos, no caso em educação ou se for saúde. E aqui, pessoal, é bem interessante porque há uma junção do que a gente viu na aula passada com o que a gente está vendo agora de transferências governamentais. Vocês lembram o que dizia a teoria da burocracia, né? O modelo de Niskanen lá, né? O que dizia? O burocrata ele sempre vai querer o Estado cada vez maior, porque aí ele vai receber mais recursos para que ele consiga ter mais benefícios, mais chances de ter promoção, mais chances de férias e tudo mais. Então, aqui essas duas teorias se encontram. Como vai ter uma tendência de aumentar cada vez mais os gastos em educação, a justificativa tangencia, né? Uma das é justamente a teoria da burocracia, porque os burocratas vão querer maximizar o Estado, vai maximizar a participação deles na economia, tá bem? Eles querem, o objetivo é que eles tenham mais benefícios, tá bem? E aí aqui, né, o que existem? As evidências, né, recentes mostram que existe esse efeito fly paper, né, no curto prazo, mas que também existe o deslocamento, né, o crowding out, no caso de subvenções de longo prazo, tá bem? Mas aqui é bem interessante porque as coisas se juntam. E vai ter uma aplicação interessante para o Brasil isso aqui. Bom, aí, já falando do Brasil, né? Como é que funciona, né, o federalismo fiscal no Brasil, né? As transferências intergovernamentais no Brasil. Então, como eu já falei, né, a partir da Constituição de 88, os principais mecanismos é o Fundo de Participação Municipal e o Fundo de Participação Estadual, que são transferências não condicionais e sem contrapartida, né? Ou seja, que visam, segundo o que a gente acabou de ver, aumentar o bem-estar da sociedade. Tá bem? Então, olha lá, né, 85% do Fundo de Participação Estadual vai justamente para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? Ou seja, para os estados com menos recursos. Já o Fundo de Participação Municipal, ele faz também uma redistribuição, né, retirando aí recursos, captando recursos das capitais e levando para as cidades do interior. Tá bem? Bom, aqui a gente tem os coeficientes, né, de participação do Fundo de Participação Estadual. E aqui a gente pode ver, ó, Ceará 7,3, Bahia 9,4, Distrito Federal 0,7, né, ou seja, Pará aqui, ó, 6 e 11, ou seja, o dinheiro vai mais justamente para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Tá? Aqui também, né, para vocês terem uma ideia, né, o que aconteceu quando foi inaugurada aqui, foi estabelecida a Constituição de 88. Olha lá, estados começaram, né, a transferência em termos do Fundo de Participação, começaram a ter mais dinheiro, municípios também, né, chegando aqui, ó, com o tempo, até 2016, olha lá, quase que 46, somando quase que 46% aqui das transferências, né? Então, quer dizer, o que é transferido do que se obtém de imposto de renda e de IPI. Né? Então, olha lá, uma participação crescente de estados e também de municípios. Tá? Então, a descentralização do governo no Brasil a partir da Constituição de 88. O que mais? A receita tributária, né? Olha lá, a gente olhar a partir da receita tributária. A União reduzindo a sua quantidade de receita que tem, estados, né? A partir aqui relacionando com 65, né? Perdendo também a quantidade de receita tributária e municípios sendo os grandes beneficiados, né? Passando aqui de 10% do tudo que era arrecadado, né, de imposto, agora tem ali praticamente 22%, pelo menos nesse último dado. Tá? Então o que aconteceu em termos verticais? Os grandes privilegiados, né, que passou a ter mais recursos para gastar, é justamente os municípios, ou seja, os governos mais locais. Né? Agora, em termos horizontais, né, se a gente compara entre os estados e entre os municípios, né, a maioria dos recursos, né, ela foi direcionada justamente aos estados e municípios
que têm menor desenvolvimento, tá bem? Ou seja, eles acabam dando uma compensação entre a região mais rica e as mais pobres, tá? Bom, que mais? Sobre o federalismo fiscal brasileiro, né? O Fundef, que é o Fundo da Educação, né? Então, é um fundo, né, onde os entes são obrigados a aplicar um valor mínimo na educação fundamental pública, né? Então, é um tipo de transferência condicionada, tá bem? Então, o que ele faz? Evita o comportamento free rider, né? Então, por exemplo, sei lá, Pelotas e Rio Grande. Como Rio Grande tem mais gasto em educação, Pelotas diz, os pelotenses vão estudar em Rio Grande, eu vou gastar aqui em outras coisas. Tá? Então, evita o comportamento free rider, tá bem? Que é um lado bom de ter essas transferências condicionais. Né? E também, né, o Fundef, a complementação é uma transferência, bom, aqui já falei, né, condicional, sem contrapartida aos estados, né, que não tem recurso suficiente para realizar um gasto mínimo por aluno. Então, como eu já falei, é um gasto de transferência condicional. Existe também a Lei Candir, né, que é isenta o ICMS sobre produtos destinados à exportação. Né, e o legal é que, claro, né, o ICMS é um imposto estadual, né, como a gente já viu, e o comércio internacional é por parte da União, né, por isso que a União dá o ressarcimento. Tá? E claro, né, essa Lei Candir ela acaba beneficiando todos os exportadores brasileiros. Também tem o imposto territorial rural, né, que também é um imposto sobre patrimônio, né, que aí ele é uma das fontes aí da União, mas é porque já esteve sobre responsabilidade dos municípios, mas não tiveram capacidade para arrecadar. Então por isso que a União arrecada e repassa o restante para os municípios. Tá bem? Bom, dois problemas, segundo o artigo do Mendes, né, do federalismo fiscal brasileiro, são dois, né? Então, o uso excessivo de transferências intergovernamentais, aqui se transfere muito dinheiro, e a existência de um grande número de municípios pequenos, né, que não vão ter escala para justamente a produção de serviços públicos. E aqui os dados interessantes, né? 73% dos municípios brasileiros têm nas transferências recebidas da União e estados, né, pelo menos 85% das receitas correntes. Ou seja, 73% dos municípios brasileiros têm quase que 85% das receitas oriundas da União, tá? Via transferência, não é pagamento de imposto do cidadão. Ou seja, ele simplesmente é um sanguessuga aí, né, da sociedade brasileira. Tá? O que também é um problema aí do uso de transferências governamentais, né, do enorme número de municípios pequenos? O comportamento do free rider, né? O que vai ter? Os governos locais, né, vão pressionar o governo central sempre para obter mais transferências. Né? Ou seja, eu sou pequeno, eu não tenho como manter a saúde, eu não tenho como manter a educação para a minha população, eu quero sempre mais dinheiro do resto da sociedade, né? O sanguessuga free rider é sanguessuga. Eu quero que a sociedade brasileira subsidie a minha população. Tá bem? Eu quero surfar aí na arrecadação dos outros. Tá? Bom, ainda outros problemas, né? A importância do poder local nas decisões federais que podem distorcer as decisões do governo federal. Então, o que acontece é que no Brasil, né, senadores, deputados brasileiros têm uma forte questão regional, né? Quem elegeu ele é o pessoal do Pará, o pessoal do Maranhão, né? Então não existe um interesse para, olha, poxa, esses municípios pequenos aí estão, na verdade, sugando recursos da sociedade brasileira. Tá? Não existe força política para que isso mude. Outra coisa, a competição predatória, né? O race to the bottom, né? Que é o que a gente já comentou, a guerra fiscal que ocorre através do ICMS. Né? O caso da Ford, né? Acho que vocês nem eram nascidos. O caso da Ford lá do Tarso Genro, né? Bahia ofereceu o ICM mais baixo e a Ford foi. Né? Na época foi um estardalhaço. E também a questão da restrição orçamentária fraca. Como? E aqui está tudo interligado, né? Como não existe força política, né, para ir contra esses privilégios, vamos chamar assim, dos municípios pequenos e tal, existe essa forte ligação
do local, né, do local de origem de senadores e deputados, o que acontece sempre vai ter uma forte força política para que exista socorro financeiro, né, do governo central para justamente subsidiar estados e municípios deficitários. Também aqui, olha só, o Tesouro Nacional contabilizava em novembro de 2003, vocês me desculpem pegar uma coisa tão desatualizada, né? Um crédito de 400 bilhões, ou seja, 26% do PIB só em dívida de Estado e município, tá sendo refinanciado pela União. Então, quer dizer, aqui é o grande rombo da dívida pública nacional. Tá bem, pessoal? Ainda mais uma outra questão, né? A descentralização e desequilíbrio fiscal da União, né? Claro que já conectado também, né? Quanto mais descentralizado, pode acontecer com que a União, como faz muita transferência, fique sem recursos para ela gastar, né? Então fica difícil dela mesmo se manter a estabilidade econômica, tá? E também o efeito flypaper, né, que a gente já falou, que também captura a ineficiência. Aqui eu deixei a parte de regulação para o final, mas a gente ainda vai comentar um pouquinho sobre captura, né? Mas aí o que acontece? Há evidências de efeito flypaper, né, no Brasil, ou seja, a teoria da burocracia, quanto maior o Estado, né, ou existe o gasto que a município já faria, ele ocorre, mais o da transferência, né, o que indica aí a tendência de expansão do setor público, né, via lá a teoria da burocracia e o modelo de Niscani. Tá bem? Então, o Estado cada vez mais inchado. Tá? Então, pessoal, nesse ponto era isso aí, né? Eu vou colocar para vocês, essa aula eu usei muito o Biderman, né? O que eu chamo de Arvati aqui, né? Economia do Setor Público do Brasil. E também vou estar colocando o artigo do Gruber, tá? Se vocês tiverem interesse, né? Tem esse site aqui como texto complementar, né? Esse do professor Sérgio Gadelha, um professor super famoso do ENAP. Tá? Sugiro que vocês, quem quiser, tiver interesse, dá uma olhada. Tá, beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Uma boa semana aí a todos e até a semana que vem.